Graça e paz, irmãos. Sou o David. Espero que nesse módulo nós possamos aprender mais de Deus e também mais do avanço missionário no Brasil, através do Betel, através da Igreja Betel Brasileiro, que desde os anos 30 vem contribuindo para o projeto de missões, ação social, ação pedagoga também, e é um ministério muito lindo e que verdadeiramente serve a Deus. Então, vamos à história do Betel Brasileiro, pois é muito bonita essa história e vocês vão gostar muito, assim como eu, enquanto estive pesquisando para preparar para vocês esta videoaula. Ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, pedir para que o Senhor nos guie, nos ilumine, abra as nossas mentes e que Ele possa falar conosco através dessa pequena aula. Senhor, aqui estamos, mesmo distantes, eu aqui, os nossos irmãos em casa, mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos unificar a nossa mente nesse momento, nós possamos pensar da mesma forma, que o Senhor venha clarear a nossa mente, abrir a mente dos nossos irmãos, para que eles entendam a história de missões para o Evangelho, Senhor Jesus, aqui no Brasil. E este projeto que foi tão importante para resgatar vidas, para levar a Tua Palavra adiante. Senhor, te peço assim, nesta videoaula, abençoa os nossos irmãos, capacita-nos e faz Tua vontade, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus. Pois bem, irmãos, vamos lá. 85 anos do Betel Brasileiro. Bom, a missão principal do Betel Brasileiro é a evangelização e a ação social. O Betel nasceu e se desenvolveu como uma instituição de educação teológica comprometida com a prática evangelística e com a visão missionária. Além disso, o trabalho de educação e missões está muito ligado ao Ministério Betel Brasileiro, e vocês vão ver por que daqui a pouco. Foi fundado no ano de 1935 através de missionários vindos do Canadá. Foi nesse ano que vários irmãos vieram do Canadá para o Brasil e trouxeram consigo o desejo do avanço pelo reino de Deus aqui no Brasil. Bom, tem missões feitas a partir do sertão paraibano, então a gente vai ver que o Ministério Betel Brasileiro ele começa no sertão da Paraíba, e é um fato que nós nos orgulhamos por ser próximo de nós. Bom, um dos nomes que se destacam dos missionários é uma missionária chamada de Neely Ernestine Horne. É uma missionária canadense, ela vem junto com outros irmãos e passa um tempo lá em Patos, funda, a gente vai ver que ela vai fundar o Betel Brasileiro, e ela era pedagoga. A missão, também, além de evangelizar, a gente vai ver que ela veio também dar aulas, principalmente a moças da época, a meninas, certo? Então é uma figura muito importante na história do Betel Brasileiro, Neely Ernestine Horne. E é sobre ela que a gente vai falar agora. Ernestine, vamos chamar ela assim para ficar mais fácil, Ernestine Horne, ela nasceu em 1808 e viveu aqui na Terra até 1983. Bom, ela nasceu em Toronto,
capital no Canadá, certo? Nasceu em Toronto, no Canadá. Exerceu o magistério público, né? Ou seja, ela ministrou aulas, geografia, história, português, matemática e etc. Ela e a família dela pertencia à igreja Four Way Baptist Church, né? Eu acredito que seja alguma igreja batista bem conhecida do Canadá na época. Ela formou-se no Instituto Bíblico de Toronto. E aí, a UESA, que é a União Evangélica Sul-Americana, né, na época tinha o intuito de espalhar a palavra de Deus, o Evangelho, pela América do Sul. E aí havia um grupo no Canadá onde Ernestine fazia parte, e esses irmãos foram organizados para vir para o Brasil, para o sertão, para dar início a um projeto missionário aqui. Quando ela chega aqui, ela teve que estudar a nossa língua, né, o português, para que ela pudesse levar, né, o evangelho à frente, porque ninguém fala, né, no Nordeste aqui, na época, inglês, né? Então foi muito importante Ernestine aprender outra língua, né? E às vezes a gente reclama, né, diz que as coisas são difíceis, mas imagina uma pessoa que vem de outro país para o nosso e tem que aprender outra língua para levar aí as Sagradas Escrituras genuínas, né, às pessoas. Bom, em 1934 ela funda a Escola Bíblica para Adolescentes e Moças, denominada Instituto Bíblico Bethel. Então, o trabalho de Ernestine vai ser basicamente destinado a moças, né? Se a gente for ver o contexto dessa época, nós temos o contexto onde a participação feminina, não só dentro da igreja, mas também fora, era super limitada. Então, eu não quero falar aqui de um caráter ideológico, mas as mulheres, elas não tinham os direitos que elas exercem hoje. Então, um dos papéis fundamentais de Ernestine foi exatamente romper com essa figura, né, de que a mulher ela não podia estar à frente da obra missionária. Ela também, né, iniciou a organização Moças Pioneiras e também implantou uma educação secundária, teológica e profissionalizante, com ensino sistemático e monitorado. No Instituto Bethel, as alunas adquiriam uma educação que ultrapassava as lições na sala de aula, pois era no dia a dia que os ensinamentos se tornavam mais relevantes através do convívio com a diretora, considerada para muitas alunas da época uma segunda mãe. Bom, aqui a gente tem algumas fotografias da década de 1960. Como a gente pode ver, aqui eram as alunas, né, do Instituto Bíblico Bethel, né? E juntamente com elas nós temos aqui nessa fotografia a Ernestine, né, que foi tão importante aí para vamos dizer, a extensão do evangelismo pela o Nordeste, né, pela Paraíba inicialmente, Nordeste, e hoje a gente vai ver que isso se expandiu de uma forma global, certo? Bom, Ernestine teve uma vida dedicada ao evangelismo, né? Como a gente pode ver nesse texto aqui. Ernestine chegou ao sertão em 1934, ela tinha 25 anos. Embora iniciasse seu ministério no Brasil dedicando-se à evangelização dos envolvidos no projeto Obras contra as Secas,
seu trabalho definitivo seria voltado às moças brasileiras, especialmente as nordestinas, que enfrentavam grandes dificuldades para ter acesso à educação formal. Através da educação que oferecia, ela abriu portas de diversas oportunidades para os estudantes, inclusive no magistério, que ela obviamente valorizava muito, e em outras atividades e áreas de conhecimento humano. Então, como a gente pode ver, o trabalho de Ernestine na fundação do Instituto Bíblico Bethel não era apenas o evangelismo. Isso, claro, era uma das missões principais, mas também a missão de educar. A gente vê que está muito ligado à vida de Ernestine. Então, nós vemos que ela fazia tudo isso, né, para a glória de Deus. Aqui nós já temos uma foto do Bethel no ano de 1982. Então, nós vemos aqui que em 20 anos nós temos um crescimento significativo do ministério e, obviamente, em outros departamentos. Ernestine foi um exemplo. Ela abriu portas no Brasil para o ministério de evangelização e de formação bíblica e teológica da juventude. Ernestine plantou sementes que germinaram, cresceram e se multiplicaram. Seus passos vitoriosos ainda estimulam a caminhada de uma nova geração de missionários. Então, mesmo hoje, Ernestine continua, vamos dizer, fazendo parte em memória, né, no meio evangelístico do Bethel brasileiro, pois ela fez uma diferença muito grande, principalmente na questão das mulheres participando desse meio. Em 1968 é criado o núcleo do Instituto Bethel Brasileiro em João Pessoa. Então nós temos uma transição em 1968, começa aí a expansão territorial do ministério, onde aquele pequeno núcleo que havia ali no sertão, ele também expande para o litoral e depois ele vai ser expandido também para outras regiões do Brasil e do mundo. Expandiu sua presença no país, como eu falei, em outros estados como Pernambuco, né? E inclusive outros países, né, que nós estamos fazendo presença até os dias de hoje. Formação e de vocacionados para atuar em trabalhos pastorais, missionários, educacionais e sociais. Isso aqui também é outro expansionismo do Ministério Bethel brasileiro, que está muito focado, que é exatamente, né, o ministério, né, a vida ministerial, a formação, né, dos vocacionados, daquelas pessoas que têm vocação para o ministério. O Bethel ele explora muito isso, né, para que a pessoa progrida nesse sentido. Temos também as missões em todo o mundo, as práticas educacionais, como a gente viu, Ernestine trouxe desde o início a escola consigo, a educação consigo e espalhou isso, né? E também as práticas sociais. Hoje nós temos cerca de 1000 alunos, né, instruídos por 200 professores no Instituto Bethel, né, que faz parte hoje no núcleo em João Pessoa. O Departamento de Estudos Avançados em Teologia oferece cursos livres para o aperfeiçoamento em ministério pastoral, aconselhamento bíblico, missiologia, hermenêutica bíblica e pregação. Isto quer dizer que assim que a pessoa termina o curso de 4 anos lá no Bethel brasileiro em João Pessoa, além disso ele oferece pós-graduação nesses segmentos que eu acabei de falar, né? Que são eles: o Ministério Pastoral, Aconselhamento Bíblico, Missiologia, Hermenêutica Bíblica e Pregação. O objetivo
do Betel Brasileiro é a qualificação continuada da liderança evangélica. Bem, aqui a gente já tem uma foto mais recente, uma foto de seminaristas na década de 1990. Como podemos ver, cada vez mais o ministério se expandiu e cresceu para a glória de Deus. Bom, como eu falei, hoje no Betel Brasileiro nós temos a educação teológica com um seminário teológico que dura aí cerca de 4 anos. E aí nós temos, além disso, né, a pós-graduação naqueles segmentos que eu falei para vocês agora há pouco. Aqui é uma fotografia da biblioteca do Instituto em João Pessoa, né, para vocês verem a dimensão do ministério hoje, né? A própria biblioteca lá com livros magníficos. Nós temos aqui alunos africanos, né? Não só temos alunos brasileiros, mas também temos outros, né, alunos, né, fazendo aí esse intercâmbio, vamos dizer assim, no Betel Brasileiro. E eles fazem aula no Seminário Teológico em João Pessoa. Aqui é um exemplo do Centro Acadêmico de Missões, né? Como a gente viu, sempre chamando a atenção de jovens para essa ação missionária. Aqui é um exemplo do Instituto hoje em pleno funcionamento com os professores. Aqui nós temos os diretores e coordenadores da educação teológica do Betel Brasileiro. Um exemplo de seminaristas assistindo aula lá no Instituto Betel em João Pessoa. Como eu falei, o Ministério Betel Brasileiro ele oferece, além de ações educacionais, ações sociais. E é o que eu vou mostrar para vocês a partir dessas fotografias. Aqui a gente tem uma ação do Betel Brasileiro, do Ministério, de ação educacional e social, além de evangelístico, em toda a etnia potiguara da Paraíba. Então a gente vai ver muito a ação do Ministério em comunidades indígenas que ficam aqui localizadas na Paraíba. Mas também isso se expandiu tanto que nós temos também essas mesmas ações do outro lado do mundo, na Índia, por exemplo. Então, como a gente vê aqui nessas fotografias, né, as pessoas sendo contempladas com a educação, com a ação social e, o principal, com o evangelismo. Temos também participação na Europa. Aqui a gente tem uma fotografia dos nossos irmãos na cidade de Londres, na Inglaterra, e também no Japão. Esse mapa mostra o expansionismo do Ministério Betel em basicamente quase todas as regiões, né, do planeta Terra. Nós vemos aqui que nas Américas nós temos uma grande participação do Ministério: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile e o nosso Brasil, que também foi contemplado na década de 1930. Na Europa nós temos a Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Espanha e Sérvia. Lá no Oriente Médio nós temos também um núcleo na Jordânia. Na África nós temos o núcleo de Senegal, Guiné, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad, Angola, Moçambique, Zumbaque. Aqui, como eu falei, nós temos ações na Índia, na Rússia. Nós temos também ações em vários outros países na Oceania e também aqui na Ásia. Estes são os países os quais vão ter a presença de missionários brasileiros.
Então, a gente está vendo aqui que os missionários estão distribuídos nesse espaço que está pintado em azul, em amarelo, em vermelho e em verde. Então você vê que nós temos a presença de missões brasileiras quase em todo o globo terrestre. Aqui é um exemplo da missão, né, pedagógica do Ministério Betel Brasileiro. Hoje, o Ministério Betel ele conta com 7 escolas e 2 creches, além de 2 escolas indígenas. O Ministério também conta com a editora própria, que se chama Betel Publicações, e nós temos hoje uma quantidade de 60 títulos publicados. São obras de teologia bíblica, missiologia, comentários bíblicos e liderança que visam auxiliar o estudo das Escrituras e sua prática nos diversos aspectos da vida cristã e ministerial. Os pastores, eles formados, né, trabalham cerca com 200 igrejas espalhadas e núcleos de pontos de pregação. Nós temos também a agência missionária que prepara e envia obreiros para realizar missões transculturais e mobiliza igrejas para a evangelização mundial. Como eu mostrei para vocês agora, da distribuição dos nossos missionários ao redor do mundo. Hoje nós temos 59 missionários que atuam em 16 países dos 4 continentes. Mais de 200 ex-alunos betelinos atuam como missionários hoje, e isso são números que, no mínimo, são satisfatórios. Diante disso, fica claro que não somos apenas uma instituição. O Betel é uma história, é uma família. Além disso, é uma tradição. Essa é uma breve história do Betel brasileiro, e o que a gente pode recapitular é que um ministério vindo do Canadá por missionários canadenses, e nós destacamos, né, a presença da missionária chamada Ernestine Horn, que fez todo um processo educacional, social e evangelístico e deu o pontapé inicial para que o ministério crescesse ao longo dos anos. E de acordo com a cronologia, as fotografias, a gente vai ver a multiplicação, né, do ministério em todo o território, não só paraibano, mas também território nacional, Brasil, e o território mundial. Bem, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desta pequena aula, e através disso, né, de valor, né, começamos a dar mais valor ao nosso ministério, o Ministério Betel Brasileiro, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, meus irmãos? Então, muito obrigado pela atenção. Nos vemos numa próxima oportunidade.